Ok, então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. E hoje é uma alegria, sempre é uma grande alegria nós iniciarmos um novo capítulo. E hoje, na nossa sequência, como a gente acabou de vir do capítulo da cura do sonho, para a cura do sonho acontecer, obviamente que não podemos ter medo. Então, Jesus traz na sequência um capítulo maravilhoso sobre o desfazer o medo. Como que nós podemos assumir isso que é a nossa função, que é desfazer o medo, porque nós que fizemos o medo. E Jesus não pode, nem o próprio Deus, desfazer o medo, porque para eles desfazerem o medo teria que ser real. Então, o medo é um efeito que nós sentimos sem causa, e hoje, a sessão de hoje vai trazer isso muito forte, aliás, o capítulo inteiro vai ser sobre esse desfazer, mas Jesus o inicia falando da memória presente. E é memória mesmo, daquilo que nós fizemos, um atributo que nós fizemos com a separação de Deus, porque a nossa mente em Deus ela conhece, mas para pensar separação, ela fez uma memória, onde nós guardamos o nosso tempo, nossas questões, e Jesus agora vai falar especificamente nessa sessão sobre a memória, um atributo da nossa mente, uma capacidade que todos nós sabemos que nós usamos o tempo todo da memória. Então, Jesus vai descrever tanto o que é essa memória e uma nova função, uma nova utilidade para essa capacidade. E antes da gente iniciar, então, essa leitura comentada, eu convido vocês a se unirem a mim num propósito, em meta, para nós entregarmos justamente também a nossa memória, a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. E para isso nós buscamos relaxar o nosso corpo, podemos respirar pausadamente, aquietar a nossa mente dos barulhos externos que a gente veio durante o dia, deixar esses barulhos irem se afastando, e nos concentrar na nossa decisão de que o Espírito Santo nos conduza, seja nosso professor, é a ele que nos direcionamos para aprender sobre esta sessão de hoje. E assim, nós estamos prontos para ouvirmos do Espírito Santo o que ele nos tem a trazer sobre a memória presente, o que Jesus ouviu do Espírito Santo e está nos trazendo para que nós também possamos estar cientes e usar na prática o que ele vai nos colocar hoje. E ele começa falando sobre os milagres, e justamente ele explica que o milagre, ele nada faz. Bem que o ego, ele adoraria usar o milagre para melhorar o mundo ilusório. No entanto, para melhorar algo, primeiro teria que existir algo. Então, isso daria realidade ao mundo. E é por isso que o milagre, ele nada faz. Tudo que ele faz é desfazer. Então, o que ele desfaz? E assim anula a interferência naquilo que foi feito. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um mundo separado, sim, de Deus, mas inicialmente, quando nós, como filho de Deus, como uma mente do filho de Deus, nós pensamos por um instante esse mundo, e nós o pensamos, não havia culpa ainda, nós o pensamos de uma maneira inocente. Foi a partir da culpa
que começou a ter interferências nesse mundo e que ele se tornou o oposto de Deus. Então, o milagre, ele desfaz essa interferência. Ele não desfaz o mundo, mas ele desfaz aquilo que se opõe ao céu nesse mundo, porque o que é igual ao céu permanece. E por isso que o milagre, ele não acrescenta, ele apenas retira. É por aí que o milagre funciona. Então, o milagre não é uma forma de nós vivermos melhor nesse mundo. Não é uma forma de melhorar o mundo. É uma forma de nós tirarmos aquilo que se opõe a Deus do mundo. E se opõe a Deus, se opõe a nós também. E o que retira já se foi há muito, mas tendo sido guardado na memória, parece ter efeitos imediatos. E aqui entra a metafísica. Aqui Jesus começa a explicar o uso da memória pelo ego. Então, a memória, que é um atributo pós-separação, porque no céu é conhecimento, conhecimento não precisa de memória. Então, nós fizemos, assim como a percepção, nós fizemos também a memória, e com esse efeito da memória, nós escolhemos, e por isso que estamos sentindo aqui, aquilo que se opõe a Deus, aquilo que agora precisa correção. Por isso que aquilo que Jesus diz aqui, aquilo que o que o milagre retira já se foi há muito tempo. Então, por que ainda existe oposição a Deus aqui? Na verdade, não existe, mas a nossa memória traz coisas passadas, por isso que parece haver coisas que se opõem a Deus. E é por isso que parece que tem coisas que se opõem à unicidade, por isso que parece que tem dualidade nesse mundo. E o lugar onde isso foi guardado, que foi desfeito no instante que foi feito, mas foi guardado é na memória. Para isso que foi feita a memória e o ego usa para isso. Por isso que parece ter efeitos agora. Aquilo que foi pensado num instante e corrigido pelo Espírito Santo e, portanto, nem está mais presente, parece que está presente agora, graças ao uso que o ego faz da memória. Esse mundo acabou há muito tempo. Então, o mundo dual, aquilo que se opõe a Deus, aquilo que não é puro espírito, aquilo que não é puro amor, esse mundo acabou há muito tempo. Ele foi só pensado por um instante. Se não houvesse o atributo memória da mente, não haveria como parecer ver esse mundo como sendo atual, como estando a acontecer agora. Os pensamentos que o fizeram já não estão mais na mente que os pensou e os amou por um breve período de tempo. Os pensamentos que pensaram esse mundo, como eu disse, eram inocentes por um instante, tentaram fazer algo a mais para oferecer a Deus. Não havia a conotação de se opor a Deus, não havia medo de Deus. Foi um pensamento inocente de separação, impossível, de oferecer algo a mais a Deus num único instante. E esse pensamento que pensou isso, ele amou por um instante esse mundo, e aí ele viu que esse mundo não havia mundo, não havia nada a ser oferecido a Deus. E a ideia do mundo teria acabado aí se não houvéssemos feito também a memória para guardar esse mundo, e inclusive a crença da separação foi guardada ali e mantida até agora. Por isso que aparentemente o mundo ainda existe. Embora, como Jesus diz, ele já acabou há muito tempo. E o pensamento que pensou o mundo também já voltou à consciência do céu instantaneamente. Nem sequer esse está mais presente. Então, é apenas uma memória mesmo que está presente aqui ainda. A nossa escolha. O milagre
apenas mostra que o passado se foi e o que se foi verdadeiramente não tem efeitos. Então, é por aí que os milagres agem. Seu milagre, ele é uma correção. E ele apenas retira aquilo que interferiu com a verdade, que aquilo que interferiu com aquilo que é igual a Deus. Então, o milagre, ele, quando ele olha para esse mundo, ele simplesmente mostra que o tempo, ele, ele acabou há muito. Ele não tem mais nenhum efeito verdadeiramente. É por aí que o perdão age e é por aí que o perdão funciona para liberar a mente de toda causa de culpa. Vou ver aqui no chat da Priscila Ing. Esse pensamento era inocente para Deus, mas para nós não foi. Não foi? O pensamento inocente nosso, ele também era inocente para nós, Priscila. Quando Deus, quando foi tentar oferecer a Deus esse pensamento, Deus viu a inocência, mas ele viu que nada foi feito e nós quisemos que algo tivesse sido feito. Foi aí que nós escolhemos a continuar com a ideia de separação ao invés de ouvir ao Espírito Santo. Então, foi aí que a culpa entrou na nossa mente. Então, ele deixou de ser inocente no momento que ele ouviu ao ego, no momento que ouviu, no momento que teve o desejo de permanecer sendo separado de Deus, quando deu realidade à separação. Foi aí que ele pensou que perdeu a inocência, porque na verdade isso é só uma imaginação. Mas continuando aqui, a lembrança de uma causa só pode produzir ilusões da sua presença, não efeitos. Então, a lembrança de uma causa, o que nós vemos aqui no mundo é só uma lembrança de uma causa. Enquanto essa lembrança for desejada ser mantida, nós vamos ver uma ilusão de presença, uma ilusão de mundo. Mas isso não torna o mundo um efeito. Isso não torna o mundo real, porque o mundo continua sendo sem efeito. Todos os efeitos da culpa já não estão mais aqui. Então, aquele pensamento de separação que nós acreditamos que nos separamos, que na verdade é impossível, nós nunca deixamos a mente de Deus, só imaginamos isso. Então, essa imaginação, os efeitos disso não estão mais aqui, eles foram desfeitos. Então, como que eu posso sentir ainda algo que não está mais aqui? Aqui entra o poder da memória, porque nós escolhemos guardar isso num lugar. E esse lugar se chama memória, porque nós retivemos esse lugar, nós fizemos algo para isso permanecer conosco, embora seja ilusório. Então, o efeito da culpa, na verdade, não está aqui, mas graças à memória nós podemos ainda revivê-lo. Pois a culpa terminou. Então, a culpa também, no instante que ela bateu, o Espírito Santo a corrigiu, ela terminou, o Espírito Santo mostrou que não há culpa, não houve separação. E por isso que ela terminou. Com a sua passagem, foram-se também as suas consequências deixadas sem uma causa. E, inclusive, as consequências que seriam esse mundo que nós pensamos que é real, que ainda é só uma questão de memória, não é uma questão real. Então, o mundo já se foi, porque o mundo era um efeito da separação, e se a separação não aconteceu, como que poderia haver efeito? Então, a única maneira de sentir o efeito ou de ver o mundo é nós apelarmos para um lugar onde essa causa não tenha sido desfeita, que é o lugar onde guardamos isso na memória. Por que irias prender-te a ela na memória, a culpa, né, que ela já passou?
A culpa terminou e não deixou causa. Porque irias prender-te a ela na memória, se não desejasses os seus efeitos? Então, por isso que nós ainda parecemos ver o mundo, porque nós assim o desejamos, foi a nossa vontade, nós queremos ainda ver os efeitos. É nós que ainda queremos ver um mundo que nem sequer está mais aqui. Por isso que apelamos para a memória da mente e assim parece que o mundo é real. O lembrar é tão seletivo quanto a percepção, sendo o tempo passado da percepção. Então, a perceber, aparentemente percebemos agora, e o lembrar é aquilo que percebemos no passado. Só ver aqui no chat aqui da Flora, pode-se dizer que o perdão é a liberação da memória? Sim, nós vamos ver aqui um novo uso para a memória. O perdão é um novo uso, e essa sessão de hoje vai trazer isso, Flora. Jesus está levantando aqui a questão, e daqui a pouco ele vai falar como usar para um novo propósito a memória. E esse novo propósito é o perdão. Deixa eu ver aqui, o Márcio levantou a mão, por favor. Ing, eu senti algo aqui bem forte com algo que, um trecho da leitura, um pouco anterior a esse que você acabou de fazer, e eu quero compartilhar com você para que você traga mais clareza aqui para nós. Eu acho que uma das formas da gente perceber o quanto a gente ainda escolhe manter o medo, né? Já que a gente está falando de um capítulo que fala sobre o medo, mas eu sinto que especificamente com esse trecho que você trouxe, existe uma tendência do personagem para a não liberação do medo. E a gente pode perceber isso muito claramente através da tendência que nós temos em tornar tudo sobre o mim. Existe um apego a essa memória, existe um apego a esse personagem que é assim, um exemplo. Faz de conta que você está conversando com alguém numa roda de amigos. Você consegue sentir que tem uma tendência de você ouvir as pessoas conversando e você, de repente, por um olhar, por uma questão, você imagina que é sobre você? Ou às vezes alguém faz uma pergunta ou traz um pensamento, aí você pensa, isso é uma indireta para mim. Então existe um vício no mim que é muito grande e que faz a gente ficar recalculando rota, e aí a gente confunde isso, essas análises, né? Ficar analisando o mim, eu tô sentindo, isso é para mim, então eu preciso perdoar, eu preciso entregar, essa pessoa fez isso, não tá lá fora, tá aqui dentro. Eu sinto que isso é um recalcular de rota tão grande e o que está sendo trazido hoje aqui é totalmente a liberação disso. Então eu senti que é muito forte essa tendência que nós temos de trazer tudo para o personagem e aí nós mantemos a memória. É isso? Perfeito, porque a memória, e esse mim, a memória pelo ego, pelo mim, está a serviço disso. A memória está a serviço esse mim eu vou chamar de culpa, a serviço da culpa. A memória está totalmente a serviço da culpa, e aí eu vejo, olho lá fora e trago isso para um personagem, para justamente parecer que existe um personagem. Então, o que Jesus está trazendo hoje é um novo, o que ele vai depois explicar, é um novo uso dessa memória, o que nós podemos fazer com isso que nós fizemos. E esse novo uso é a liberação do propósito que essa memória foi feita. Obrigado, Ing. Então, a memória ainda tem serventia, e ela precisa ser usada, mas de um novo modo. Nós não precisamos e nem temos como, e nem devemos ficar sem a memória, mas o propósito pelo ego, pela separação, deve ser recalculado, deve ser mudado. O propósito, a memória é neutra. O serviço que nós fizemos com a memória deve ser mudado para a nossa liberação, porque nós estamos usando da memória para nos aprisionar. O Gustavo Fernandes também levantou a mão.
Só abrir o microfone, Gustavo. Deu. Eu sinto que a memória é uma memória de separação e traz imagens. E essas imagens a gente chama de mundo. E cada um tem seu mundo. Então, um inventa ser médico, o outro inventa que é doente para dar trabalho a esse médico, o outro inventa que é policial para se sentir, para ter ocupação para proteger a vítima, que também foi inventada. É uma gambiarra assim de Que abrange tudo, que pega tudo. Tudo memória. Quase tudo, dentro se do não ego. fosse a memória presente. Exato. Dentro A do memória ego. presente aparece entre uma imagem e outra e quebra todo o esquema, toda a gambiarra inventada do ego. Agora, que é um truque bem feito, é. Perfeito. Como a gente é convencido disso, né? Que esse mundo é real. E é exatamente isso que Jesus está nos ensinando hoje, Gustavo. Você já pegou todo o ensinamento, o resumo de todo o ensinamento de Jesus, o quanto por isso que é a memória presente, o quanto nós vamos ver aqui a nova função para a memória. E realmente não existiria personagem sem memória, não existiria mundo sem memória, porque é a mente que está projetando esse mundo, mas projetando-se esse mundo não está mais aqui. Então, da onde que está vindo essa projeção? De uma memória. Mas continuando aqui para ver como que Jesus vai expressar isso para nós. Vamos continuar aqui, então, no 2,6. É a percepção do passado, como se ele estivesse ocorrendo agora e ainda estivesse presente para ser visto. Então, isso é a memória. A memória, como a percepção, é uma habilidade inventada por ti para tomar o lugar do que Deus te deu na tua criação. Deus nos deu a mente, o conhecimento dele. Deus compartilhou a sua mente conosco. Quando nós pensamos em fazer algo diferente, nós fizemos a memória, nós fizemos a percepção em lugar do conhecimento. Então, para tomar o lugar do conhecimento, fizemos esse conjunto de memória e percepção. E como todas as coisas que fizeste, pode ser usada para servir a outro propósito e para ser um meio para alguma outra coisa. Então, aqui, por hora, nós podemos e devemos usar a memória para uma outra coisa. Ela pode ser usada para curar e não para ferir, se desejares que assim seja. O ego usa a memória para ferir a nós, o Filho Santo de Deus. Mas ela pode ser usada para curar o nosso equívoco, ao invés de ferir. Nada do que é empregado para curar representa um esforço para fazer qualquer coisa que seja. Então, a cura é uma coisa natural e espontânea. Ela não requer nenhum trabalho de nossa parte. É um reconhecimento de que não tens quaisquer necessidades que signifiquem que alguma coisa tenha que ser feita. A cura nos é dada, Deus providenciou o seu Espírito, o Espírito Santo. Então, só no ego é que parece que nós fizemos coisas. Na cura não pode haver nenhum esforço nosso. É uma memória não seletiva que não é usada para interferir com a verdade. O Espírito Santo, ele usa da memória, mas não para escolher partes separadoras, não seletiva, não seleciona partes do todo. É uma memória que o Espírito Santo usa para nos lembrar de novo do nosso ser, do Cristo que nós somos. Todas as coisas que o Espírito Santo pode empregar para curar foram dadas a ele, sem o conteúdo e os propósitos para os quais foram feitos. Então, seu ego fez a memória
para ele se perpetuar, para ele parecer que existe, a memória nós já damos para o Espírito Santo sem esse propósito, sem o conteúdo, apenas a capacidade de memória. Ela foi dada ao Espírito Santo. Os propósitos, elas são apenas habilidades sem uma aplicação. Então, tanto a percepção quanto a memória são habilidades sem uma aplicação, são neutras em si. Não é a memória que faz a imagem que ela guarda. A memória apenas guarda, ela é neutra. Ela é passível de ser usada do jeito que nós quisermos usar. Elas aguardam para serem usadas. Elas não são dedicadas a coisa alguma e não têm nenhum objetivo. Então, elas apenas são como se fosse um lugar onde nós guardamos. Elas não têm pensamento próprio, vontade própria, não têm função própria, a não ser aquela que a nossa mente lhe dá. É a nossa vontade, o nosso desejo que determina o que nós queremos fazer com a memória, tanto com a percepção quanto com a memória. E o ego faz um uso, o Espírito Santo faz outra. Nós é que decidimos se queremos ser com o ego ou com o Espírito Santo, porque uma parte da nossa mente nós dedicamos ao ego, nós unimos ao ego, o ego é parte da mente, e a mente errada, ela não existiria sem o ego, e a outra parte permanece em Deus, e é essa parte que nós chamamos do Espírito Santo, e essa também, ela não existiria sem nós. Então, cabe ao nosso desejo, à nossa vontade, com quem que nós queremos nos identificar. O Espírito Santo, de fato, pode fazer uso da memória, pois o próprio Deus está lá. Então, na parte da memória certa, naquela que o Espírito Santo habita, a própria memória de Deus, do Cristo, do nosso ser, de onde nós de fato estamos e nunca deixamos, está lá. Então, por isso que o Espírito Santo pode usar da memória, sim. Esse já é um novo uso da memória. Usá-la com o Espírito Santo, nós podemos voltar a lembrar do próprio Deus. Entretanto, essa não é uma memória de eventos passados, mas apenas de um estado presente. Aqui difere a memória do ego da do Espírito Santo. A do ego, ela se baseia em tempo, em passado. A do ego, ela quer dizer que a separação aconteceu num passado e a salvação virá num futuro. Isso é a memória do ego. A memória do Espírito Santo, ela é sempre no eterno instante do agora, do presente. Então, a memória presente. Lembra que a memória, ela em si, ela não tem nenhuma característica. Então, a memória não significa passado. O ego, quando usa, parece fazer com que o passado esteja contido na memória. A memória também, ela contém todo o presente da eternidade, e o Espírito Santo, então, ele usa nesse instante presente, o instante santo. Estás habituado há tanto tempo a acreditar que a memória guarda apenas o que é passado, que é difícil para ti compreender que ela é uma habilidade capaz de lembrar o agora. O agora, o ego não concebe. Esse agora é atemporal. Ele está fora, não é o agora o presente do ego. O presente do ego é só um trampolim entre o passado e o futuro. O agora, que o livro fala, é o instante santo, é a constante eternidade, que é atemporal, é fora do tempo. Então, a memória, ela também contém o agora. Basta nós irmos na mente do Espírito Santo, usarmos com o Espírito Santo essa capacidade da memória. As limitações que o mundo impõe à lembrança são tão grandes quanto aquelas que permitiste que o mundo te impusesse. Então, o mundo, de fato, aparentemente, é impossível dizer que o passado não existe, mas foi exatamente isso que nós, na mente, permitimos que assim fosse.
Não existe nenhum elo da memória com o passado. Então, a memória não tem nada a ver com o passado. O passado foi só o uso do ego, é o que o ego guardou dentro da memória. Mas a memória em si não tem nenhum elo com o passado. Se quiseres que haja, então há. Então, aqui entra a nossa vontade. Nós quisemos que a memória mostrasse um passado, então a memória guarda o passado. Mas apenas o teu desejo fez o elo. E só tu aprendeste uma parte do tempo onde a culpa ainda parece pairar. A culpa acabou no instante que foi feito, porque a luz veio. Mas nós atrelamos a memória a esse instante onde parecia haver culpa. Então, por isso que a culpa parece existir até agora. O uso que o Espírito Santo faz da memória está bem à parte do tempo. Ele não busca usá-la como um meio de reter o passado, mas, ao invés disso, como um modo de permitir que ele se vá. Então, olha o oposto do propósito do ego. O ego usa da memória para perpetuar o passado. O Espírito Santo usa da memória presente para que o passado se vá, que o passado seja liberado da nossa mente. A memória guarda a mensagem que recebe e faz o que lhe é dado fazer. Ela não escreve a mensagem, nem aponta para que serve. Então, a memória não tem nada a ver com o uso que o ego faz da memória, e nem o que o Espírito Santo faz. A memória só guarda a mensagem, só isso. Ela não aponta para que serve e nem para que foi feito. Como o corpo, ela não tem qualquer propósito em si mesma. E se parece servir para cultivar o ódio antigo e fazer para ti retratos de cenas de injustiças e ferimentos que estavas guardando, essa foi a mensagem que lhe pediste e assim ela é. Então, é o nosso desejo que faz, se é devido ao que nós recolhemos agora, ou buscamos na memória, que nós sofremos porque nós relembramos um antigo ódio, é porque foi assim que nós o desejamos. A memória não tem nada a ver com isso. Nós aqui colocamos, ou seja, a mente equivocada, aquela onde o ego habita, esta colocou isso lá. Comprometida com as cavernas da memória, a história de todo o passado do corpo lá se esconde. Então, todo o passado do corpo, todo o mundo dual, tudo que pareceu surgir após a separação de Deus, está lá nas cavernas da memória, porque nós colocamos ela lá e nunca o liberamos. Todas as estranhas associações feitas para manter o passado vivo, o presente morto, estão armazenadas dentro dela, esperando pela tua ordem para que sejam trazidas e revividas. Então, seu passado está sendo repetido. Se existe um futuro baseado num passado, é porque nós estamos trazendo isso e revivendo. Isso é a nossa escolha. Para isso, é esse conteúdo que colocamos na memória com a mente, com um pensamento separado, com um pensamento equivocado, com um pensamento ego. E assim os seus efeitos parecem ser aumentados pelo tempo que levou consigo o que as causou. Então, parece que com o tempo nós esquecemos que nós mesmos causamos isso a nós mesmos e só recebemos os efeitos que agora parecem vir externos a nós. Parece que o mundo está fazendo o que nós estamos sofrendo, mas esquecemos a causa, que é um pensamento separador, que nós estamos fazendo isso a nós mesmos. E parece que o tempo apagou essa memória, que nós fizemos isso. No entanto, o tempo não é senão uma outra fase do que nada faz. Ele trabalha de mãos dadas com todos os outros atributos com os quais buscas manter oculta a verdade acerca de ti mesmo.
Então, o tempo, assim como a percepção, assim como a memória, o tempo também não é nada. É um pensamento pensado por um instante e que foi há muito desfeito, mas que nós guardamos na memória para parecer real. Então, é só mais uma coisa que nós fizemos e que não tem realidade. O tempo não leva nada embora, nem é capaz de restaurar. E, no entanto, fazes um estranho uso dele, como se o passado tivesse causado o presente, que não é senão uma consequência na qual não se pode fazer mudança alguma, posto que a sua causa se foi. Então, se o presente é uma consequência do passado, mas o passado se foi, então eu não posso mais mudar, porque a causa está no passado. É assim que o ego se perpetua. É para isso que nós fizemos o tempo dentro da parte da mente equivocada, dentro daquela parte da mente que desejou permanecer em sua experiência separada de Deus. E o tempo, então, se presta para a consecução disso, para isso parecer real. Entretanto, a mudança tem que ter uma causa que dure ou ela não permanecerá. Então, se nós queremos uma mudança real, a causa não pode estar lá no passado, onde não pode ser mudado porque não está presente. Se nós quisermos realmente uma mudança na nossa mente, se quisermos escapar do sofrimento e da dor, a mudança, ela tem que ser real, ela tem que ser em algo que, de fato, mude de modo permanente. Então, como que a causa poderia estar no passado? Então, isso tem que estar no presente para que possa haver mudança. Nenhuma mudança pode ser feita no presente se a causa é o passado. Tal como usas a memória, nela tu só mantens o passado, e assim ela constitui uma maneira de manter o passado contra o agora. Da forma como nosso ser separado usa a memória, ele coloca a causa de tudo que nos acontece no passado. Se está no passado, não pode mais haver mudança, porque a mudança teria que acontecer também no passado. Mas o passado não está presente, está passado. Então, não está lá atrás, então não pode ser alcançado. Então, não pode haver mudança, e assim o ego se perpetua. Só o Espírito Santo, que faz o uso do agora, da memória, é que consegue reverter isso, usar de outra forma. Não te lembres de nada do que ensinaste a ti mesmo, pois foste mal ensinado. Nós nos ensinamos a nós mesmos o passado. Então, não nos lembrar de nada, não buscar na nossa memória esse passado, porque nós nos ensinamos mal, nós nos ensinamos um equívoco. E quem manteria uma lição sem sentido em sua mente, quando pode aprender e preservar outra melhor? Por que permanecer com uma lição aprendida que só nos fere, se nós podemos aprender outra lição? Quando as antigas memórias de ódio aparecem, lembra-te de que a sua causa se foi. Então, a causa de estar um antigo ódio é porque nós quisemos perpetuar uma ideia de separação que já foi corrigida, que não está mais ali, então não tem mais causa. Então, o ódio também não tem mais causa. Então, simplesmente deixar esse pensamento ir para o nada de onde ele veio. E assim não podes compreender para que servem. Então, como que eu poderia compreender para que essa memória serve se ela não tem mais causa? Não permitas que a causa que querem dar a ela agora seja aquilo que fez com que fossem o que eram ou pareciam ser. Então, não permitas que a causa daquilo que parece trazer o ódio seja aquilo que é aquela lembrança de um ato que nem sequer existiu.
É só isso que eles pareciam ser. Todo o ódio está baseado em algo que nunca foi, que é a separação de Deus, a fragmentação do filho, a jogar a culpa para fora e agora se sentir vítima daquilo que nós mesmos fizemos, só que aparentemente lá fora. Então, é isso que parecia, porque parecia que havia uma causa de separação. A separação nunca aconteceu. Então, não teve causa. Sem causa, não há ódio. Fica contente porque ela se foi, essa causa, então, do ódio. Fica contente porque ela se foi, pois é disso que terias que ser perdoado. Então, se de fato existisse essa causa da separação, nós teríamos que ser perdoados por Deus por isso e por nós mesmos. Deus não tem nada a perdoar, porque nunca lhe afrontamos. Então, Jesus nos mostra o quanto isso é algo a ser, a nos deixar felizes, a nós ficar felizes por isso. E vê no seu lugar os novos efeitos que uma causa aceita agora, de uma causa aceita agora, com consequências aqui. Então, a causa aceita agora é a memória do Espírito Santo, que nunca está no passado, nem será encontrada no futuro. O Espírito Santo só pode ser encontrado no agora. E ele traz consequências nem do passado, nem do futuro. Ele traz consequências do agora. E essas consequências é que são bem diferentes das do ego. Essas é que são lições que nos libertam, que nos trazem alegria, e não o aprisionamento que o passado trazia. Elas te surpreenderão com sua beleza. As lições que o Espírito Santo tem para nos mostrar no agora, nos surpreenderão com sua beleza. As novas ideias antigas que trazem consigo serão as felizes consequências de uma causa tão antiga que em muito excede o alcance da memória que a tua percepção pode ver. A percepção só pode ver a partir do momento separação. A causa que o agora traz é antes da queda, antes da separação. Então, o próprio Deus, a memória do Deus e do Cristo é trazido nessa nova causa, por isso que causa aqui está em maiúsculo, uma antiga causa, o próprio Pai, o Criador, essa causa, ela está na memória presente, e isso antecede, essa memória vem de antes do pensamento de separação. Essa é a causa que o Espírito Santo tem lembrado para ti quando queres esquecer. Então, com o ego, nós só fomos ao ego porque desejamos esquecer essa causa. Desejamos esquecer ao Pai para poder saber de um mundo diferente. Então, essa causa que é Deus, que é o Pai, que é a realidade de tudo que há, que é imutável e eterna, ela permanece. E é essa memória que o Espírito Santo guarda para nós dentro daquilo que nós fizemos aqui, que é a memória. Ela não é uma causa passada, porque ele não permite que ela deixe de, porque ele não permite que ela deixe de ser lembrada. Ela nunca mudou, porque nunca houve um tempo em que ele não a mantivesse a salvo em tua mente. Então, a memória de Deus, ou da causa, ou de Deus e do Cristo que nós somos, ela não é uma memória passada, porque nunca houve um tempo em que o Espírito Santo não a lembrou por nós. Então, ela sempre esteve no agora. Essa memória que nós esquecemos do nosso ser, nós esquecemos do Cristo, esquecemos de Deus, mas essa memória, ela sempre está no agora, porque nunca houve um tempo em que o Espírito Santo não se lembrou disso, então nunca se tornou um passado, sempre foi o presente, e por isso que ela também nunca mudou, porque nunca houve um tempo em que ela não esteve a salvo. Suas consequências, de fato, parecerão novas, porque pensavas que não te lembravas da causa.
Então, tudo que agora o Espírito Santo nos lembra da causa, Deus, para nós, na nossa experiência, é como se fosse novo, como se a gente estivesse vendo pela primeira vez, mas isso porque nós pensamos que havíamos esquecido dessa causa. No entanto, ela nunca deixou de estar na tua mente, pois não foi a vontade do teu pai que ele não fosse lembrado pelo seu filho. Então, nunca houve um momento que a nossa mente não contivesse a memória de quem nós somos em Deus. Nós apenas esquecemos disso na outra parte da mente, aquela que foi curiosa em ver como que seria fazer algo fora de Deus. Então, a mente separada. Essa é que esqueceu. Mas a parte da nossa mente dentro do sonho, que o Espírito Santo habita, essa nunca esqueceu da memória de quem nós somos. Ela sempre esteve presente pelo Espírito Santo, porque não foi uma vontade de Deus que o seu filho esquecesse dele, e nem o seu filho quis esquecer de Deus. Por isso que essa memória presente sempre esteve presente e sempre estará. Porém, no agora, não estará no futuro, estará no constante agora, assim como sempre esteve no constante agora. O Gustavo, por favor. A memória da separação, no mesmo instante que parece que houve a separação, começou o tic-tac do tempo. E você começou a ver o mundo projetado lá fora. Exato, mas esse mesmo instante acabou num único instante, mas graças à memória nós fracionamos de tal maneira que parece que tem um tic-tac em cima de um tic-tac, o mundo rodando em cima. E tudo num único pensamento equivocado, de uma imaginação, nem sequer um pensamento, uma imaginação só. E a memória presente parece ser a semente de Deus no tempo, né? E é assim, para nós... A linearidade do tempo. O tempo seria linear se não fosse a memória presente. Só existiria passado e futuro. Não haveria despertar da memória, né? Ela seria eternamente perpetuada. Se não fosse a memória presente. Perfeito, Gustavo. Era isso? Perfeita colocação. Obrigada. Seguindo aqui no 9. Aquilo de que tu te lembras nunca foi. Então, a memória que contém o passado, o futuro, nunca foi, nunca aconteceu. Foi uma imaginação só. Veio da ausência de causalidade que confundiste com uma causa. Então, a causa é a ideia de pensamento de separação, mas isso não aconteceu. Então, é uma ausência de causalidade. Não houve causa. Então, é isso que é aquilo que nós lembramos, bem como o Gustavo falou agora. O tic-tac do tempo, que parece ser linear para nós, veio da ausência de causalidade, é só uma imaginação, nunca foi real, nunca houve um tempo que isso de fato aconteceu. Quando aprendes que te lembraste de consequências que não tiveram causa e jamais poderiam ter efeitos, não podes deixar de rir. Então, de novo, o Filho de Deus esqueceu-se de rir. Tal é a impossibilidade de fazer algo fora da mente de Deus. O milagre te recorda uma causa para sempre presente, perfeitamente intocada pelo tempo e por quaisquer interferência. Então, o milagre não segue as leis do ego. O milagre, ele retira a interferência, o equívoco daquilo que foi feito, não do que foi criado, não no céu, porque no céu não há milagres, mas aqui no sonho,
Enquanto nós ainda acreditamos na separação, nós precisamos dos milagres, porque eles são uma consequência e eles nos apontam para uma causa há muito esquecida, que é a causa Deus, que é a causa o nosso próprio ser, porque na verdade nós nem existimos como seres separados, sequer estamos aqui estudando, só parece que há um ser estudando aqui, porque aparentemente nós esquecemos do nosso ser do Cristo. Então, a causa que o Espírito Santo, que o milagre aponta, ela nos traz essa memória presente. É na memória presente que está a lembrança de quem nós somos e que nós esquecemos como Cristo. Essa causa jamais foi alterada em relação ao que ela é. E se tu és o seu efeito, então o milagre, ele aponta essa causa real nossa, que é a causa Deus. E essa causa nunca foi mudada. E tu és o seu efeito tão imutável e perfeito quanto ela. Então, o Filho de Deus é o efeito da causa Deus. E isso é imutável. Isso permanece independente do tamanho da textura do sonho. A causa nunca foi alterada, que é o Pai, e o efeito Filho nunca foi alterado. E é isso que os milagres aqui no sonho, no nosso sonho delusório de um mundo à parte, o milagre ele nos remete a isso, ele aponta a isso. A memória dessa causa não está no passado, nem aguarda o futuro. Não é revelada nos milagres. Eles apenas te lembram que ela não se foi. Então, o milagre não tem o poder de trazer a causa Deus para nós, mas o milagre tem o poder de lembrar a nós que a causa Deus nunca nos deixou. É isso que o milagre faz. Quando tu a perdoares pelos teus pecados, ela não será mais negada. Então, enquanto nossa mente acreditar que se separou, ela se sente pecadora, e aí ela acusa a Deus por isso, por permitir essa separação. Então, e aí ela se sente culpada e utiliza da memória como o ego usa, do passado e do futuro. Mas quando nós formos perdoados por esse pensamento equivocado de separação, que é o que para nós é o pecado, a memória, a causa, Deus, não será mais negada na nossa memória. Tu, que tens buscado fazer um julgamento a respeito do teu próprio Criador, não és capaz de compreender que não foi ele quem julgou o seu filho. Então, aquele que acha que se separou de Deus, não é capaz de compreender que não foi Deus que expulsou ou julgou o seu próprio filho como separado. Isso não veio de Deus. Nós é que fizemos esse julgamento. Queres negar-lhe os seus efeitos, no entanto, eles nunca foram negados. Então, nós somos o efeito de Deus. E quando pensamos a separação, nós negamos que somos o Filho de Deus, porque somos algo separado. E, no entanto, isso nunca foi negado, nós nunca fomos negados a Deus. O efeito de Deus nunca foi negado. Nunca houve um tempo no qual seu filho pudesse ser condenado pelo que carece de causa e é contra a sua vontade. Então, a ideia de separação, ela carece de causa porque não tem de fato causa, ela veio da ausência de causa e, portanto, ela não compartilha da vontade de Deus. Então, como que o Filho de Deus pudesse ter sido condenado, poderia ter sido condenado por isso? Deus nunca condenou o seu Filho, porque nunca houve também separação, que é impossível. O que a tua lembrança quer testemunhar é apenas o medo de Deus. Já que pensei separação de Deus, isso gerou um medo, e agora a separação quer apenas testemunhar o medo.
Ele não fez o que temes. Deus não expulsou o seu filho. Deus não está com ódio do seu filho. Deus não precisa e não pode, nem sequer há como ser temido, porque ele ainda é a nossa... Ele é uno a nós. Não há separação entre o efeito que somos nós e a causa que é ele. Então, Deus não fez isso. Não há motivos para ter medo de Deus. Não há nada a temer. Nem tu fizeste. Então, essa separação que nós tememos de Deus, nem sequer nós a fizemos. É só uma fantasia, um pensamento equivocado, e o mundo todo que nós vivenciamos na separação é fruto desse pensamento equivocado. Nós nunca fizemos isso, nós nunca deixamos o céu. Não há um ser separado aqui que busca voltar ao céu. Existe, sim, uma consciência que está com medo de voltar a lembrar de quem ela é no céu, apenas isso. E assim, a tua inocência não foi perdida. É por aqui que a salvação retorna a nós, a nossa inocência. O Cristo que nós somos nunca foi perdido. Não necessitas de cura para ser curado. Então, não necessitas de cura para ser curado. Não há nada a ser curado para ser curado. É apenas uma questão de escolha, nós voltarmos a nossa consciência para a nossa realidade. Estamos sonhando, só isso. Então, não precisamos, se precisássemos de cura, nós estaríamos aqui na separação. Então, e no entanto, precisamos ser curados, mas do quê? De um pensamento equivocado, e não é nem de um pensamento, de uma fantasia equivocada. Em quietude, vê no milagre uma lição em permitir que a causa tenha os seus efeitos próprios e não em fazer qualquer coisa que possa interferir. Então, inquietude, de volta à nossa mente, a sanidade, de volta ao Espírito Santo, nós podemos ver no milagre uma lição que permite que a causa tenha seus efeitos, que a causa Deus possa voltar a ser experienciada dentro da memória ou dentro da mente do Cristo. E isso na nossa memória, nós nos recordando disso, e sem nenhuma interferência de um pensamento de separação ou de culpa. O milagre vem em quietude, a mente que para um instante e fica quieta. Então, é a nossa decisão se a mente quer ser barulhenta e pensar separação, ou se a mente quer ficar quieta, em quietude, e aceitar aquilo que ela é. O milagre, ele vem à mente quieta, aquela que para de dar realidade ao que nunca foi. A partir daquele tempo passado em quietude e da mente, que ele então curou em silêncio, o milagre alcança gentilmente outras mentes para compartilhar sua quietude. Então, a partir do momento que aquela parte da mente que nós estamos cientes, que cabe a nós a restauração da consciência, a partir do momento que nós permitimos que o silêncio do Espírito Santo seja alcançado na nossa consciência, o milagre, a partir desse encontro santo, no silêncio do Espírito Santo, o milagre vem para alcançar as outras partes da nossa mente, que são os nossos irmãos, e para compartilhar da mesma quietude. E elas unir-se-ão em nada fazer para impedir a radiante extensão desse milagre de volta à mente que deu origem a todas as mentes. Então, a partir da nossa mente, da quietude da nossa mente, nós nos unimos no silêncio ao Espírito Santo, que se une ao Espírito Santo no silêncio dos nossos irmãos, e assim a nossa mente se volta àquele que
deu origem às mentes, ao próprio Pai. O próprio Pai é lembrado nisso. Como o milagre nasceu de um ato de compartilhar, não pode haver pausa no tempo que cause o adiamento do milagre em sua ida apressada para todas as mentes inquietas, trazendo-lhes um instante de serenidade quando a memória de Deus retorna a elas. Então, como o milagre não foi feito no tempo, ele não pode ser parado pelo tempo. Ele instantaneamente sempre atinge ou alcança todas as partes fracionadas da mente. E traz em si a memória do próprio Pai. E a mente, ela pode aceitar isso, cada fraçãozinha da mente pode aceitar isso imediatamente, ou então ela pode procrastinar essa aceitação, e isso fica guardado na memória presente até o momento que cada uma dessas frações escolhe aceitar. O que queriam lembrar está em quietude agora, e o que veio para tomar o seu lugar não será depois completamente esquecido. Então, o que veio para tomar o lugar daquilo que queriam ser a memória da separação, aquilo que veio para lembrar, para ocupar isso, que é a volta da memória de quem, da causa Deus, isso não fica mais totalmente esquecido. Não há mais como esquecer totalmente de Deus, isso permanece na nossa mente presente. Ele, a quem o tempo é dado, agradece por cada instante de quietude que lhe é dado. Então, ao Espírito Santo, se nós dermos o tempo a ele, em quietude, ele agradece por essa dádiva, pois nesse instante se permite a memória de Deus oferecer todos os seus tesouros ao Filho de Deus, para quem foram guardados. Então, no instante que o tempo é oferecido ao Espírito Santo, toda a memória dos tesouros do Filho de Deus é dado a seu filho, ou a cada fraçãozinha. Como ele os oferece alegremente àquele a quem eram destinados quando lhe foram dados. Então, oferecendo ao Espírito Santo o tempo, ele dá a liberação do tempo alegremente a cada fração de memória que parecia presa no tempo. E para isso que nós oferecemos o tempo ao Espírito Santo, para justamente liberar do tempo todas as nossas partes. E o que o seu Criador compartilha, e o seu Criador compartilha os seus agradecimentos, porque ele não quer ficar privado dos seus efeitos. O próprio Deus compartilha dos agradecimentos do Espírito Santo, porque Deus não quer ficar sem seus efeitos, sem nós, sem a nossa memória presente, sem a nossa consciência do Cristo. O silêncio de um instante que o seu filho aceite, dá boas-vindas à eternidade e a ele, e permite que eles entrem onde querem habitar. Então, a eternidade e o Espírito Santo, com a memória de quem nós somos, habitam aonde um instante santo é aceito na memória presente. Pois nesse instante o Filho de Deus nada faz que o amedronte. Nesse instante santo, o Filho de Deus está salvo em Deus. Como surge instantaneamente a memória de Deus na mente que não tem nenhum medo que a mantenha afastada. Então, como a memória de Deus ressurge instantaneamente quando não há medo. Quando o medo é só o medo que afasta a nossa memória de Deus, porque a memória de Deus está presente. Então, a causa Deus está presente na nossa mente. Então, quando
quando o medo é largado de lado, essa memória surge instantaneamente. E a ausência de medo está no instante santo, está na parte da mente que habita o Espírito Santo. No instante santo, que é quando nós largamos o nosso vínculo com o ego e nos unimos em quietude no Espírito Santo, a própria memória de Deus vem a nós. Sua própria lembrança se foi. Não há nenhum... Então, o medo, a lembrança do medo se foi. Não há nenhum passado para manter sua imagem amedrontadora, impedindo o alegre despertar para a paz presente. Tudo que o ego trouxe de passado, que nos amedronta, isso tudo se foi, e só a paz é que existe no presente. As trombetas da eternidade ressoam através da serenidade, entretanto, não a perturbam. E o que é lembrado agora não é o medo, mas a causa. E o medo foi feito para não deixar que ela fosse lembrada e para desfazê-la. Então, o que na quietude é lembrado, a causa, que aqui é maiúsculo, é o próprio Pai, é Deus. E o medo, que foi feito para impedir de nós lembrar a causa e para desfazer a Deus, desfazer a causa, ele simplesmente desaparece. Assim como a escuridão desaparece na presença de luz, assim o medo desaparece onde a causa é lembrada. A serenidade fala em sons gentis do amor que o Filho de Deus recorda de um tempo anterior, antes que a sua própria lembrança se interpusesse entre o presente e o passado, tornando-os inaudíveis. Antes de pensar separação, antes de acreditar que existe um tempo, essa memória volta a nós. Então, a própria lembrança do céu antes da queda, é essa lembrança que retorna a nós, na serenidade, na quietude. Agora, o Filho de Deus está, afinal, ciente da causa presente e dos seus efeitos benignos. Agora ele compreende que o que o fez não tem causa, não tendo quaisquer efeitos, que o que fez não tem causa. Então, agora, nessa serenidade do Espírito Santo, o Filho de Deus compreende que ele nunca fez separação. Então, não teve nenhum efeito, nunca existiu um tempo que existia um mundo separado. Ele nada fez, o Filho de Deus nada fez. E ao ver isso, compreende que nunca teve necessidade de fazer coisa alguma e nunca fez. A sua causa é os seus efeitos. Então, a causa, Deus, é os seus efeitos. Não há nada a fazer fora de Deus. O que nós somos, o que nós criamos, Deus continua sendo a causa. Então, o Filho de Deus nunca fez nada que não seja compartilhar da causa Deus, de compartilhar a própria criação com Deus. Nunca houve uma outra causa além dessa que pudesse gerar um passado ou um futuro diferentes. Nunca houve uma separação de Deus. Nunca houve o passado e o futuro. Os seus efeitos são imutavelmente eternos, além do medo e inteiramente além do mundo do pecado. Os seus efeitos continuam inalteráveis no céu. O que foi perdido quando se deixa de ver o que não tem causa? Então, o que foi é uma pergunta, o que foi perdido quando se deixa de ver o que não tem causa? O que foi perdido quando nós deixamos de ver um mundo que nunca existiu? Então, Jesus nos pedindo isso. Como que nós podemos ter medo de perder esse mundo se ele nunca existiu de fato? Se ele sempre foi só uma imagem imaginada? Se ele sempre foi só uma fantasia? E onde está o sacrifício quando a memória de Deus veio para tomar o lugar da perda? Então, quando nós
deixarmos essa fantasia desaparecer no nada, de onde ela veio. Onde que está o senso de perda? Então, que sacrifício que há, já que o ego nos ensinou que nós teríamos que abrir mão desse mundo para voltar à consciência do céu, mas que sacrifício que há em largar o nada. Que melhor maneira de fechar a pequena brecha entre as ilusões e a realidade, se não permitir que a memória de Deus flua através dela, fazendo com que venha a ser uma ponte que se atravessa em apenas 1 minuto para alcançar o que está além? Então, a própria memória de Deus, o Espírito Santo que faz essa ponte, que melhor maneira de fechar essa brecha entre ilusão e realidade, essa brecha entre pensar que há um mundo separado de Deus e o próprio céu. Essa brecha, a própria memória de Deus flui sobre ela e fecha essa brecha. Pois Deus a fechou com Ele mesmo. Essa brecha entre a ilusão e a realidade, Deus fechou consigo mesmo. Ele colocou o seu Espírito, o Espírito Santo faz essa ponte. A sua memória não foi embora, deixando um filho para sempre perdido em uma das margens, de onde ele vislumbra a outra que nunca pode atingir. Então, o Filho de Deus não foi abandonado na ilusão, como se a ilusão tivesse num lado da margem de uma brecha, a realidade, o céu no outro lado, e a ilusão nunca poderia alcançar a realidade, o céu. Então, o próprio Deus providenciou o fechamento dessa brecha. A ilusão não está mais separada da realidade do céu. Nós podemos alcançar de volta o céu. Seu pai quer que ele seja erguido e gentilmente carregado até lá. Então, o filho que imagina que está no lado da margem da ilusão, separado do céu, é desejo do pai que aquilo que o filho pensa que está desse lado da ilusão, seja erguido e carregado de volta para o céu. Ele construiu a ponte e será ele quem irá transportar seu filho através dela. O último passo será do Pai. O próprio Pai vai trazer a nossa consciência de volta para o Cristo, para a causa e efeito onde eles são um só, que é o céu. Não tenhas medo que ele possa falhar no que é sua vontade. Deus não falhará em fazer isso. Nem tenhas medo de ser excluído da vontade que existe para ti. Então, não há como nós não vivenciarmos essa salvação, essa garantia do próprio Pai. Então, isto Jesus nos trouxe aqui da memória presente, do uso do Espírito Santo, do quanto ela pode ser usada para fechar essa brecha entre a ilusão e a verdade. E semana que vem, Jesus continuará nesse tema sobre revertendo efeito e causa. Então, reverter o que o ego pareceu fazer para agora mostrar que uma causa imaginada nunca pode ser real, portanto, não pode ser efeito, e isso é uma continuação desse desfazer, desse capítulo maravilhoso de desfazer o medo. Todo o capítulo falará em desfazer o medo, e no final nós sentirmos essa liberação. Deixa eu ver aqui no chat aqui da Priscila. Quanta ilusão que pensamos viver, né, Inge? Mas, independente da quantidade de ilusão, continua sendo ilusão. É simples a salvação. Deus é amor. Que linda lição, né, Inge? Maravilhosa, sim. Sem palavras aqui na ilusão, porque ilusão é ilusão, nada é nada, não importa o quanto pareça grande, e isso é maravilhoso. Compartilho, Priscila, dessa alegria
dessa feliz expectativa do retorno à sanidade da nossa consciência. Nós já tivemos algumas interações, mas estamos abertos aqui para mais alguma interação. A Flora, por favor. Ing, eu tenho observado uma coisa muito interessante, que, primeiro, que tem acontecido em muitos contextos, é uma preguiça de falar do passado. Assim, parece que vem um silêncio, parece que vem uma coisa assim. E em certos contextos, quando vem a vontade de falar, né, dessa história pessoal, é como se a gente entrasse num transe ali, é muito louco. Eu fico observando, o observador fica muito presente. Ao mesmo tempo, você está contando uma história de alguma coisa que supostamente aconteceu, segundo o curso, né, porque não aconteceu nada. Mas a gente conta, digamos, um evento, alguma coisa que aconteceu. A sensação que me dá, em muitos momentos, é como se fosse ficando rarefeito. É como se você está contando aquilo, a sensação que você estivesse meio que contando um filme. É como se você não tivesse tão colado naquilo que você está contando. E a mesma coisa quando você escuta o outro contando a história dele, porque eu sinto que isso é tanto no meu, assim, no meu contexto, quando eu escuto o outro, e não é um sentimento de indiferença, não tem nada a ver com esse lugar, é um lugar assim do observador mesmo, de uma presença, né? Acolhe tudo, mas é como se aquilo que a gente, aquela memória, que é como o Neto falou, né? Essa coisa da gente querer reviver esse eu nos relacionamentos, é como se isso fosse ficando meio rarefeito, ficando mais leve, né? Eu diria até, a gente lembra que isso é uma mentira, né, Flora? Exatamente, é muito interessante. A sensação que às vezes dá é até de sonho, tipo assim, nossa, eu contei aquilo, mas parece que eu não estava muito levando a sério aquilo, e que eu contei ali. E antes, acho que eu não sei para cada um, né? Eu tive investimentos profundos na minha história pessoal, porque fiz terapia desde os 15 anos de idade, então eu pagava para escutarem minha história pessoal, para chorar, para reencenar, e as pessoas também de fora da terapia. Então, assim, eu vivi intensamente esse babado. Então, é muito gostoso, por isso que eu coloquei do perdão, né? A sensação que dá do perdão, o tempo quando você entrega para o espírito, e como ele vai atuando de uma forma tão gentil, tão bonita, porque não é que se despreza essa história, ela vai ficando rarefeita. Parece que você conta ali, né? Às vezes tem um contexto social, que as pessoas, né? E aí, o que você está fazendo? Pois é, né? Tipo assim, você não está muito levando a sério. Claro que tem contextos que ainda me pega, mas tem muitos contextos que, primeiro que vem a preguiça, ai, que preguiça, você até vê, você até bem sci-fi, a preguiça né, de contar. E quando vem, parece que fica uma coisa mais leve, parece não, fica uma coisa mais leve, né? Certos dramas, você nem sente uma vontade de contar, porque aquilo parece que está evaporando, né? Então, essa O experiência, efeito da correção chegando, né, Flora? ela é feito Efeito que da correção. sensação de leveza, que eu acho que é o sorriso, né? Tipo assim, nossa, eu contava essa história, eu até chorava quando eu contava essa história, agora eu estou mais leve, que legal. Então é muito gostoso. E escutar a história do outro também desse lugar de respeito, mas sem ficar vendo o outro também nessa coisa da história, a pobre história dele, porque sempre histórias de pobrezinho, a gente quer reviver essa vítima, né, nas nossas historinhas, ou o nosso orgulho. Então isso parece que vai ficando raro, a sensação é rarefeito, sensação de... Vai ficando rarefeita a história, né, vai ficando mais leve. Já serve para nos lembrar de quem nós somos. Exato, exatamente. Gratidão. Obrigada. E é bem assim mesmo. Então, a gente vai começando a ficar atento
a memória presente e deixando ir as coisas com leveza. E, no fim, como Jesus diz, despedir tudo com um sorriso, deixar ir para o nada de onde veio. É bem por aí mesmo. Alguém mais gostaria de compartilhar mais alguma experiência, algum comentário? Não? Então, pessoal, ao Gustavo Fernandes, por favor. Eu sinto assim, é como se a gente estivesse no cinema assistindo o filme, que é nossa própria projeção. Estamos estarrecidos, suando, amedrontados, e com um saco de pipoca no colo e ainda nem tocou na pipoca. A pipoca seria a memória presente. Troca, né? Troca aquele medo pela leveza de ser feliz aqui, né? Ele tiraria do trauma do filme, Sim. que é o seu trauma. E a pipoca seria a memória presente, quebrava a sequência de trauma. E essa pipoca te levaria ao sonho feliz, ao mundo real. Aqui ainda na ilusão, mas sem a interferência, como ele colocou hoje aqui. O milagre tira a interferência. Então, a vivência pelo milagre seria isso, né, Gustavo? Essa pipoca. Que fica mais gostosa que o filme. Exato. Obrigado por essa comparação também. Mais alguém, pessoal? Bom, eu vou encerrando aqui a nossa gravação. Toda a gratidão, eu sei que todos compartilham disso, então gratidão